Seja bem-vindo a este vídeo, essa pequena pílula acerca de DHCP. Vamos entender então o que é o DHCP, por que ele surgiu, vamos entender a teoria por trás dele, um pouquinho ali da teoria, só um pouquinho na parte de cima da teoria dele, e vamos ver como configura um servidor DHCP e um roteador Cisco, perfeito? Então, primeiro, o que é o DHCP? DHCP significa Dynamic Host Control Protocol, ou seja, protocolo de controle dinâmico de host. O que o DHCP faz? Imagine um mundo em que você, administrador de rede, precisa sair de computador em computador configurando um IP. E se por acaso esse computador sai desse local, dessa função e vai para outra função, por exemplo, sai do RH e vai, por exemplo, para o atendimento, então você precisa colocar agora um IP próprio de uma VLAN do atendimento. Esse é um problema por quê? Porque toda vez que você tiver que fazer alguma alteração na sua rede, você vai ter que ir lá fisicamente alterar o IP. Isso não é muito viável, isso não é escalável, isso não é próprio. O que seria o certo? Seria então você adicionar, você colocar aí um servidor DHCP para trabalhar essa função e tornar isso mais automatizado, para que você não tenha que ficar tirando e colocando manualmente ou direcionando algum recurso, um funcionário, alguém técnico para estar enviando lá fazer isso. E aí a gente já entra em algumas atribuições do DHCP. O DHCP ele atribui IP, ele atribui a máscara, ele vai atribuir um gateway, ele vai atribuir também uns servidores DNS, e tem um outro videozinho só para servidores DNS. Então o DHCP ele configura tudo o que precisa para o computador já ter acesso à internet. Ok? Já ter acesso à sua rede, melhor falando. A internet aí depende do que você configura no DHCP. Mas o que acontece aqui? O DHCP ele não possui só essas funções. Vamos entender então como ele funciona basicamente. O DHCP ele possui algumas mensagens que são trocadas entre o cliente e o servidor. E daí já tira uma outra coisinha também. O DHCP ele pode agir tanto como cliente, quanto ele também pode agir como servidor. Vamos imaginar o seguinte, nos computadores, nas estações, eu vou configurar o cliente. Já aqui no meu roteador, eu vou configurar o server. Ok? Então, entre o cliente e o servidor, na hora que você vai lá no cliente, imagina que você já configurou o servidor. Você vai lá no cliente e configura o cliente como DHCP. Vai trocar 4 mensagens básicas. A primeira mensagem vai ser enviado, será enviado então aí um DHCP Discover. Esse DHCP Discover parte do cliente para o servidor. Então, é uma mensagenzinha que basicamente, na verdade, parte de um broadcast. Parte com um broadcast procurando um servidor. Então, você foi lá, acertou no cliente um DHCP client e a partir desse momento ele vai procurar então por um DHCP server, por aquele cara que vai atribuir para ele, que vai alocar um IP para ele. Então, como é que ele faz isso? Através do DHCP Discover. Então, a partir daí, vai ter a segunda mensagem, que vai partir agora do servidor para o cliente, que é o DHCP Over. O DHCP Over é uma mensagem unicast, perfeito? Então, é do servidor para o cliente, do roteador para aquele dado computador, aquele dado host na rede que está solicitando aquele servidor, e já vai vir junto com esse DHCP Over, já vai vir junto toda a configuração. Toda a configuração estabelecida no servidor. Então, se você for lá no servidor e falou, eu quero que tenha máscara de IP, eu quero que tenha um IP, eu quero que tenha um gateway, eu quero que tenha DNS, eu quero que tenha um LIS. Se você fala tudo isso para o servidor, então, nessa mensagem DHCP Over, já vem todas as informações necessárias. A partir daí vem a terceira mensagem. A terceira mensagem é o DHCP Request, que é quando o cliente está aceitando o IP que foi dado pelo servidor, ok? Então, o DHCP Request também trabalha como unicast, do cliente para o servidor,
que tem a função de quê? De falar assim, opa, perfeito, aceita essa configuração que você me passou. E o servidor vai retornar uma quarta e última mensagem, ECK. Então, esse ECK que ele dá aqui, o DHCP ECK nada mais é do que falando assim, beleza, então está aqui assinado, você assinou o livro de visitas, agora você tem o seu próprio IP. Primeira mensagem, DHCP Discover é um broadcast do PC que está pedindo, do host que está solicitando o DHCP para todo mundo. O servidor DHCP da rede então vai retornar para ele toda a configuração. O host vai aceitar a configuração e após isso o DHCP fala assim, opa, tal host pegou esse IP, pegou essa configuração aqui. Perfeito? Tem outras mensagens, tem mensagens aí que são bem interessantes também de serem estudadas, porém essas 4 primeiras mensagens são as mais importantes para o nosso estudo deste videoaula. Vamos ver como configurar na plataforma Cisco tudo isso que foi falado aqui. Perfeito, temos aqui então, do meu lado direito, eu tenho aqui o servidor e do outro lado eu tenho aqui o cliente, ok? Vou dar um show run para poder verificar as configurações que já possuímos. Eu tenho aqui na interface 0/0 o IP 9268.12.1, no caso é o IP do meu servidor, e nenhuma configuração a mais. No meu cliente, eu não tenho nenhum IP configurado, como vocês podem ver. Na 0/0 também não tenho nenhum IP configurado. Vou dar um show interface description. Vocês veem que a F0/0 é a interface que está conectada. Vou dar um show CDP enable F0/0. Vai ver que está conectado aqui ao servidor. Perfeito? Então, essa é a interface, a 0/0, a Fastnet 0/0, que está conectada ao servidor. Do outro lado, show CDP enable F0/0. Eu tenho somente o cliente também. Ok? Então, temos aqui o nosso cenário. Um roteador conectado no outro, nas interfaces Fastnet 0/0. O servidor está configurado com IP 9268.12.1/24. E agora nós vamos configurar o DHCP nesse servidor. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos entrar no modo de configuração global, configure terminal. Após isso, vamos utilizar um serviço do IP, que é o DHCP, e vamos dar um nome ao pool. Eu vou chamar esse de DHCP Delta TI. Perfeito? Configurei então, agora tenho um pool. E o que tem nesse pool? Eu vou ter uma rede. Essa rede é a rede que vai ser distribuída. 192.168.12.0. E qual é a máscara que vai distribuir? /24. Ok? Então, além disso, eu vou criar um domínio. Então, domain name. E vou chamar esse domínio de Delta TI. Qual é a outra configuração que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu cliente que o gateway dele, o que ele não souber para onde mandar, ele vai mandar para quem? Do próprio servidor. Que vai ser o qual IP então vai ficar default router, e eu coloco o IP do meu servidor, 192.168.12.1, que é o IP do próprio roteador, é ele que vai ser o gateway do meu cliente. Se fosse outro gateway, então seria outro IP, perfeito? E agora eu vou configurar apenas o servidor DNS Server, e eu posso configurar aí 8.8 e DNS Server novamente 8.8.4.4. Fiz isso, concluí a minha configuração. Eu posso fazer aqui o que? Eu vou dar um debug DHCP detail. Vou fazer um outro debug que é o DHCP debug IP DHCP server packets. Pronto. No meu cliente, eu vou configurar o meu cliente para receber um IP via DHCP. Então vou em conft. Qual é a interface que ele está conectado? Interface Fastnet 0/0. Então int f0/0 interface Fastnet 0/0 e eu digito IP DHCP, IP address na verdade, e eu dou no shut. E agora você espera um pouquinho que vai ver aqui do lado, ó, as mensagens sendo trocadas. Então o que aconteceu? Houve um DHCP Discover do cliente e ele tem aqui o MAC address desse cliente,
via interface Internet Fast 0/0. O IP foi alocado, ok? Baseado em que? No 9268.12/0. Após isso, eu tenho um DHCP over que foi enviado para o cliente. E aqui tem todas as demais mensagens que estão trocadas. Ó. É um cliente que está no domínio Delta TI. Vamos ver então aqui agora qual foi o IP que foi alocado para esse carinha. Já tem aqui no meu cliente, já tem o IP, 9268.12.2. É o mesmo IP que está aqui do lado informando, ó. Foi enviado o EC para o cliente. E o IP que foi alocado para ele foi o 9268.12.2. Como é que eu verifico isso? Aqui, show run section F0/0 interface. Perfeito. Então aqui eu tenho IP 0/0, na verdade está como DHCP. Show interface description. Prontinho, show interface F0/0. Qual IP? 192.168.12.2. Ok? Então, desta forma, você consegue descobrir qual foi o IP que foi alocado. Primeiro, você consegue através de logs. Você consegue ter, através dos comandos debug, IP DHCP server pack. E também através do show interface fastnet 0/0. Ok? Então, era isso que eu ia mostrar a vocês sobre o DHCP. Espero que tenha aprendido sobre ele, tenha entendido como funciona o DHCP e para que serve. E o quão importante é você ter ele na sua rede. Além disso, eu peço que você curta esse vídeo, você compartilhe ele nas suas redes sociais e que você também aproveite a oportunidade de aprender muito mais no curso de Arquitetura de Redes LAN, que é um curso que eu ofereço no meu site, deltatreina.com.br, e é um curso que mostra vários serviços IPs, como configurar um roteador, como configurar um switch, como configurar um protocolo SPF, RIP, como trabalha com VLANs, o que é VLAN, o que é o domínio de colisão. Então, toda essa parte básica, até uma parte mais avançada ali, começando a ficar complicado o negócio, é aí que eu vou mostrar para vocês nesse curso, que é um curso introdutório, mas que nenhuma outra instituição ensina com tanto conhecimento, tanto conteúdo em curso introdutório quanto a Delta TI mostra através desse treinamento. Então, tá aqui o link também abaixo na descrição. Eu lhe convido a participar também, perfeito? Valeu então, até mais. Tchau, tchau.